Bom, vamos dar continuidade, na verdade, aquilo que eu tentei na aula passada abordar, né, que seria o último aspecto da salvação. Então, o primeiro aspecto da salvação é a justificação, né, onde a pessoa que era diante de Deus condenada, ela era culpada por causa do pecado, ela foi inocentada, isso é chamado de justificação, não foi inocentado, né? A própria salvação é a regeneração, onde a pessoa recebe a nova natureza. Então, a pessoa regenerada, ela é justificada, e aí tem o outro estágio, não vou nem dizer estágio, mas o outro aspecto da salvação, que é a santificação, que é um processo, né? Que é aquilo que nós discutimos, acho que umas 2 aulas para cá, no mínimo, 2 aulas para cá. Esse processo de santificação, onde nós vamos sendo transformados, a cada dia a gente vai aprendendo a vontade de Deus e a gente vai se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus. Essa é a finalidade do Evangelho, tá certo? A finalidade do Evangelho é transformar cada um de nós à semelhança de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então Jesus é a imagem de Deus e nós estamos sendo restaurados à imagem e à semelhança que perdemos lá no Éden com o primeiro casal, com Adão, né? Então nós somos o que? Resultado desse casal. Todo ser humano veio do mesmo casal. Então nós temos a natureza adâmica, que a gente fala, ou seja, essa natureza que é contrária a Deus, que é inclinada para fazer o que é errado. Ninguém precisa ensinar o errado. A gente é impressionante, né? Ninguém precisa instruir o que é errado. Então, desde criancinha, a gente tem essa tendência. Inclusive, nós que aceitamos a Cristo, a gente ainda vive com essa realidade, onde o nosso coração, onde o nosso pensamento, onde os nossos desejos, eles pendem para o mal. E a gente precisa lutar, inclusive, diariamente contra isso. Isso é uma realidade que não precisa nem explicar, né? Isso aí cada um de nós vive, cada um numa intensidade, cada um numa área, cada um é tentado de formas diferentes, né? Porque nós somos indivíduos. Então, de repente, a tentação e a dificuldade que eu tenho na minha vida não é a mesma do Cláudio, não é a mesma do Valdemar e assim por diante. Então, cada um de nós temos tentações, dificuldades diferentes. Por ser homem, nós temos dificuldade diferente do que as mulheres. Então, tem todas essas questões. É por isso, irmãos, que nós jamais devemos apontar o pecado de outras pessoas. Porque, assim, não confunda exercer discernimento, exortar a pessoa, não é isso. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes a gente aponta muito o pecado das outras pessoas, mas esquece dos nossos. E a gente acha que o pecado do outro é sempre pior do que o nosso, nunca o contrário, né? Dificilmente. Mas assim, todos nós somos e temos ainda essas dificuldades. É que a gente, assim, o que a gente fez? O que a igreja evangélica faz? Ela classifica pecado, então tem pecadinho e tem pecadão, né? Não é assim, mais ou menos? Nossa, aqui é um pecado grave, um pecado que é passível de disciplina na igreja, exclusão e tal. E outros pecados assim é tido quase que normal, aceitável, socialmente aceitável. A gente já discutiu também sobre isso, né? E aos olhos de Deus é tudo pecado. O que acontece, de fato, é verdade, que existem consequências diferentes de um pecado para o outro. Aí é fato. Se eu matar alguém, é bem diferente de repente eu desejar o mal para alguém, no meu coração. Olha só, não é? Então, o desejo do meu coração é pecaminoso, diante de Deus é pecado. Se eu matar alguém, é pecado diante de Deus, mas é bem diferente uma consequência da outra. Mas o assassinar uma pessoa nasce na onde? No desejo, no ódio, foi o que Jesus disse, porque o Antigo Testamento, a religião inclusive, o que ela faz mais ou menos é o que? É remediar. O leite derramou, aconteceu, é superficial. Você vai lá e pune, né? Castiga. É o que aconteceu no Antigo Testamento. O cara era pego no adultério, morria. Era pego roubando, morria. Mas se fosse pego, e se não fosse? Então, ia se safando, né? Ia se tornando um safado. Ia se safando. Vivia na religião tudo, mas vivia uma vida hipócrita. Que muitos hoje, infelizmente, vivem assim. Eles não são pegos, não é descoberto por ninguém e frequentam a igreja, né? E vão vivendo essa vida assim, não genuinamente cristã. É gente que representa, é gente que ele apresenta uma pessoa que ele não é. Ele representa, ele é quase que um ator,
né? Não perde nada por esses atores aí de Hollywood, da Globo, que são os hipócritas, no sentido da palavra, que o hipócrita era geralmente, lá na antiguidade, geralmente não, era exatamente na antiguidade, Roma, Grécia, dos teatros, o que atuava, é o que vivia por baixo da máscara. Hipo, embaixo, critas é a máscara de cera, que é o contrário de sincero, que é sem cera, ou seja, sem a máscara. A gente já falou isso também em outras ocasiões. E o que acontece, só estou dando resumindo, recapitulando, tá? Resumindo, dando um resumo e recapitulando aqui para que a gente então não perca esse fio da meada e para que a gente vá construindo então todo esse processo da salvação, né? E aí até a gente chegar à aula de hoje, que é o desfecho final, o assunto, eu digo, né? A gente tem mais uma aula ainda, mas o assunto que a gente vai tratar hoje é o último ponto, que é a glorificação. Então o que acontece? Essas pessoas, elas vivem de uma maneira que elas vão escondendo o seu pecado, e aí se for pega é punida. Agora o Evangelho, ele vai para além disso. Aí Jesus vai dizendo em Mateus, vocês não ouviram o que disseram os antigos? Olha, aquele que matar é réu de morte. Eu, porém, vos digo, quem no seu coração sentir ódio contra o seu irmão, já é passível de ser julgado. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Aí ele vai dizer ainda outra ocasião, que se fosse pego com a mulher, né, em adultério, morria. Eu, porém, vos digo, que se no coração desejar uma mulher que não é sua, já cometeu adultério. Só para a gente perceber que o Evangelho é muito mais profundo, ele vai na raiz, vai lá na causa, né? Vai lá mesmo onde nasce aí os pecados, que de fato é no coração. Então olha só, o Evangelho ele trata a alma, o Evangelho vai na raiz, transforma a vida. A religião consegue só melhorar a pessoa externamente, comportamento, e aí a religião faz de fato, ela tem essa capacidade de fazer uma pessoa que aparentemente é uma pessoa correta, mas nos bastidores, longe dos olhos das pessoas, elas mostram quem são de fato. Isso é o perigo da religião. Isso é o perigo que nós cometemos quando a gente, muitas vezes, dá muita ênfase à igreja, dentro de igreja, viver em igreja, né? Aí a gente vê os fariseus, eles tendo esse comportamento, e Jesus repreendendo todos eles, dizendo, vocês são gente que vive na aparência, louvado seja Deus, glória a Deus, pais, bora aí se acomodando, não fiquem acomodados, paz amada, e vamos já chegando dando glória, o fogo pegar. Então olha só, meus queridos, então o fariseu é justamente esse modelo que a gente tem do hipócrita, do falso, né? Isso aqui é um fariseu, né? Isso aqui é um fariseu, quer dizer, a gente já sabe, é uma pessoa que é hipócrita, uma pessoa que não é verdadeira. E aí Jesus combateu demais, capítulo 23 de Mateus, o capítulo todo, Jesus sendo duro, fariseus hipócritas, raça ruim é a minha versão, não está assim, mas está raça de víbora, e vocês são sepulcro caiado, gente que vive de aparência, né? Cheio de morte dentro de vocês, parece que são vivos, fazem orações prolongadas, mas com pretexto, vocês querem mostrar que são mais santos, vive com um manto arrastando, com um pedacinho de texto bíblico na testa, né? Então essa gente que era hipócrita mesmo, que muitos cristãos hoje, infelizmente, eles ainda vivem assim, porque eles não se deixam ser santificados pelo Espírito Santo, não se alimentam da palavra, não buscam diante de Deus uma vida, mas querem muitas vezes se apresentar para os outros. E a gente vive em muitas igrejas essa disputa, quem prega mais, quem canta mais, quem é mais usado, quem sabe mais, não é? Que isso é o mundanismo, isso é o velho homem. O Evangelho nos iguala, o Evangelho nos humilha, o Evangelho tem que nos fazer humildes, irmãos. O Evangelho precisa, ou eu preciso que o Evangelho, para ser real na minha vida, que ele entre e mate o meu velho eu, que transforme essa velha natureza que gosta de vaidade, que gosta de ser bajulado, que gosta de ser chamado de mestre, rabi, ungido, vaso, pastorzão, não sei o que, né? Essas coisas assim, de ter vaga na garagem, no estacionamento lá reservado, de ter um lugarzinho lá na igreja reservado no púlpito, de alguém pegar a mala,
né, daquela pompa toda, chegou o pregador, chegou não sei quem, e o cantor, e todas essas coisas que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque é uma realidade, nem sei exatamente da igreja convívio de vocês, mas é uma realidade da igreja, do cenário da igreja brasileira, não só brasileira, mas aqui o nosso meio, a gente sabe muito bem do que acontece, né? Essa questão que eles gostam, os líderes gostam, nós, o velho homem gosta, mas a gente precisa todos os dias, irmãos, ir aos pés de Cristo, honrar a Cristo, todos os nossos dons, talento, tudo que somos, tudo que temos, tem que honrar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Se assim nós fazemos, então a santificação, ela é vista na nossa vida, ou seja, Deus trabalhando em nós, né? Então é esse processo, onde Deus vai trabalhando em nosso caráter, mudando o nosso, não só comportamento, mas mudando de fato a nossa vontade, o nosso desejo. Isso vai se mostrar no comportamento, mas vai se mostrar em todos os ambientes, principalmente dentro de casa, principalmente quem é casado com os cônjuges, principalmente quem é pai com os filhos, principalmente aqueles que estão longe da vista dos líderes, dos pastores, dos irmãos, né? Na vida comum, isso vai se mostrando, e aí vai tendo um bom testemunho. Com um bom testemunho, o evangelho avança, o evangelho é pregado sem muito esforço. Agora, hoje nós temos muitos pregadores, muitas igrejas, muitos cantores, muitos meios de alcançar as pessoas, mas nós temos poucas conversões de verdade, não é? A gente tem pouca gente de fato que hoje é uma referência. Nós temos pouquíssimas pessoas que são referência, muita gente que faz muito barulho, muita gente que fala assim, nossa, é uma pessoa extraordinária, aí você vai chegando perto, aí você vai convivendo, aí você fala, nossa, mas não tem nada a ver. É o contrário de Salomão, porque Salomão tinha uma fama que correu por todo mundo, né? Uma fama de sabedoria e tudo. Quando a rainha de Sabá veio vê-lo, conviveu com ele lá alguns dias, ela disse assim, olha, o que falaram de você não é nem a metade, eu vejo que é muito mais. Hoje é o contrário, se fala da pessoa, aí quando vê fala, nossa, é muito menos, hein? Não é? E aí o Rubem Alves, eu acho que eu já falei para vocês isso, eu gosto muito desse camarada, Rubem Alves, né? Um poeta, ensinador, ele é um educador e tudo mais. Ele disse assim, como são admiráveis as pessoas que eu conheço pouco. Bem pouco. Como se admira aquelas pessoas que a gente quase não conhece. Porque quando vai conhecendo, você fala, não é tudo isso, não é bem assim. Mas como é bom, né, irmãos? Que as pessoas que ouvem falar de nós, é um cristão, é um servo de Deus, aí convive com a gente e pode isso testificar que Jesus está trabalhando na nossa vida e nós somos assim mesmo, independente, irmãos, onde estivermos. Então, de fato, é algo que me preocupa muito, tenho combatido há alguns anos, tenho me preocupado principalmente com a minha vida, a respeito disso, diariamente inclusive, né? Porque eu não confio em mim. Não sei se vocês confiam em mim, eu não confio em mim. E eu aconselho vocês a não confiar em mim, não no sentido que vocês estão pensando. Eu estou dizendo, amados, que todos nós somos iguais, estamos no mesmo processo, nesse sentido. Eu não confio em mim, eu preciso desesperadamente de uma renovação da ação de Deus na minha vida todos os dias, da graça sendo renovada, de Deus me restaurando todos os dias na minha vida, porque eu sou corrupto em todos os sentidos da palavra, seja corrupto no entendimento, seja corrupto no corpo, seja corrupto espiritualmente, em todo sentido nós somos corruptos, e nós vamos ver aqui na aula de hoje sobre essa questão, que essa corrupção ela vai degradando a nossa vida, não só física, isso também a gente sente, é mais fácil de ver, né? Aliás, é mais fácil de perceber o que a gente vê, mas a gente não pode esquecer que há algumas coisas assim que são invisíveis, que a gente chama de virtude, e aí a gente precisa ter cuidado nisso. E a palavra de Deus é como um scanner, sabe o scanner? Vai passando assim, aí vai vendo tudo que, né? Oi? Como se fosse um raio-x. Exato, não, é mais do que um raio-x, é uma ressonância. Nossa, foi sim. Porque o raio-xzinho ainda ele falha, ele não mostra, mas a ressonância não, né? Vai trazendo assim os detalhes. Então a ressonância do espírito, da alma,
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 e o 13, mas o 12, aliás, o 12 e o 13, né, eles se completam. Que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, o 13 vai completar que todas as coisas estão nuas, explícita, patente, diante de Deus. Não existe nenhum pensamento sequer, não existe nenhuma motivação, não existe nada que diante de Deus não esteja nu, aos olhos de Deus, que a palavra não revele, que a palavra não penetre. A palavra de Deus vai, irmãos, no mais profundo do ser de cada um de nós. É por isso que quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, quando a palavra é exposta, ela vai penetrando nos nossos pensamentos, na nossa vida. E algumas pessoas não entendem e falam assim: nossa, alguém falou da minha vida para o pregador, né? Aí vai pensando assim: nossa, o que o irmão está falando aí é exatamente assim. Nossa, não é que sou eu mesmo? Nossa, será que ele ouviu a conversa, eu e minha esposa? Né? Isso é o que? Não, a palavra de Deus vai penetrando, ela vai alcançando todos nós, inclusive o que ministra também, vai cortando lá e aqui, né? Então a palavra de Deus, ela não tem uma pessoa que a domine. A palavra de Deus é indomável, ela corta todo mundo, o pregador também, o pastor também, o professor também. A palavra de Deus, ninguém foge da palavra de Deus, isso é fato. Capítulo 12 de João, verso 48, Jesus disse: eu mesmo não julgo a ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E a gente vai lá para Apocalipse, lá no finalzinho, a gente percebe que são abertos alguns livros para julgar os seres humanos, né? Alguns livros, pelo menos 3 livros são abertos lá, serão abertos lá, no mínimo 3. O livro da vida, quem não tiver escrito no livro da vida já, o negócio já está feio. O livro das obras, aquilo que fez, irmãos, aquilo que realizou, aquilo que falou. Olha só, porque Jesus diz: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Palavra ociosa que se falou, palavra em vão que se falou, palavra de blasfêmia que se falou, palavra que desonrou a Deus, palavra que maldisse o homem, palavra que prejudicou vidas. Palavra, então, obra, o que fez e o que falou. Porque nós pecamos pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelo que, o que mais que a gente fala? Por obras, por palavras e pensamento. E tem mais uma coisinha. Olhar. Por abrigar sentimento negativo, mágoa, por exemplo, né? Isso aí poucas pessoas falam, mas o que tem de gente, irmão, guardando sentimento no coração, e fulano que fez o sei o que, não sei quantos anos, até às vezes antes de aceitar Jesus, né? E guarda aquela mágoa, aquilo vai, tempos. Cuidado, esse negócio pode prejudicar a tua vida, né? Pessoas que nos ofendem, a gente vai guardando uma mágoazinha lá, não reconhece, não quer tratar, não, deixa para lá, né? Porque é mais fácil deixar para lá do que a gente resolver as coisas. Só que o texto vai dizer de Hebreus, capítulo de número 12, eu acho que é verso de número, e agora? 15, eu acho, deve ser 15, 12 e 15. Eu acho que é 12, 15, que vai dizer Hebreus, capítulo 12, eu acho que é 15, né? E se não é 15 é por aí, me ajuda aí, irmão. Leia um pouquinho antes, mas é antes, eu acho. Ou é 15 ou antes, que vai dizer que aquele que guarda mágoa, amargura, né? Ele se priva da graça de Deus. Ele fica privado da graça de Deus. Que não haja em vós nenhuma amargura, nenhum sentimento de amargura. É o 15, né? Então leia, Cláudio, por favor. 12 e 15, né? Esse versículo 15 diz assim: tendo cuidado de
que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, né? vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Isso. Olha só, irmãos. Raiz de amargura no coração, fica privado da graça de Deus. A amargura, isso vai trazendo outros pecados, né? Porque o pecado nunca vem sozinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso que é o perigo, né? Que o pecado, ele nunca anda sozinho. Ele sempre vai gerando outros pecados. Então, amargura, ódio, inveja, todos esses sentimentos, eles vão se juntando no coração, e a pessoa que vai juntando isso, ela é muito mais prejudicada do que a outra que ela deseja tudo isso. Então é mais ou menos assim: quem tem raiva no coração, amargura no coração, ódio no coração, inveja no coração, é como se essa pessoa que tem isso, tomasse um copo de veneno esperando que a outra morresse. Entendeu, Márcio? Né? Então assim, talvez a outra pessoa, de boa, se duvidar, vai para o céu, está sendo abençoado por Deus, mas essa aqui que vai acumulando isso, ó, vai se tornando, irmãos, tem gente que por causa de sentimento negativo, sabe o que gera? Úlcera, câncer, é sério. E aí, irmão, oração não resolve, remédio não dá jeito. Quando essa pessoa perdoa, quando essa pessoa ela é liberta desse sentimento, a cura no corpo vem. É um negócio impressionante. A complexidade do ser humano, que é afetado no corpo por causa, muitas vezes, do psique ou do coração. Nós somos complexos como ser humano, não é? A gente chama isso de doença psicossomática. Quando você vai no médico, não descobre nada, não tem. Qual é o diagnóstico disso? O que provocou isso? Então o médico não tem condição, clinicamente, de avaliar, não tem. Às vezes o psicólogo, psiquiatra, que trabalha em outra perspectiva, não da biologia, mas sim da mente, da alma, aí ele às vezes vai identificando, não perdoou o pai, não perdoou não sei quem, né? Tem ódio, e isso vai castigando a pessoa a ponto de gerar doença no seu corpo. Então a gente percebe, amados, que nós precisamos ser salvos de todas essas coisas. A Bíblia diz que nós temos que ter paz uns com os outros. A gente precisa ser agente de pacificação, pacificadores. Nós precisamos ser gente pura de coração. Um dia, um livro nosso muito bom, O Homem que Orava, é o título do livro, de George Miller. George Miller foi uma biografia muito interessante, se vocês conseguirem. Aliás, eu vou dar um livro que vocês vão conhecer a vida de uns 20, mais ou menos, 21 heróis da fé. O livro é esse, Heróis da Fé. O nome do livro é Heróis da Fé. Pequenininho, ele é pequenininho e tal, e conta resumidamente as biografias, né? Então 21, acho que é 21 histórias aí de 21 homens no caso, acho que só homens mesmo, nem tem mulher. Que coisa ruim, né? Não é que não tem mulher na história, né? As heroínas de Deus e tal. Mas ali foi listados 20 e poucos heróis da fé. E um deles é o George Miller, o homem que orava. Ele que fundou, não existia na humanidade orfanato. Ele que criou os orfanatos. E ele sustentava milhares e milhares de crianças sem falar necessidade para ninguém, irmãos. Para ninguém. Ele só orava. Orava a Deus, apresentava a Deus. Conta-se na biografia dele que um dia juntou as crianças de manhã, uma mesa enorme, né, no orfanato. Ele deu ordem, disse, manda todas as crianças, todas elas sentarem aí para esperar o café. Mas o rapaz lá que cuidava da despensa disse assim: senhor George Miller, não tem nada, não tem leite, não tem pão, não tem nada. Mas manda. Foi orar a Deus. Orou a Deus, apresentou em oração. Ele nunca comunicou a ninguém necessidade nenhuma. E ele sustentou milhares e milhares de crianças em vários orfanatos durante muitos anos. Mas nessa ocasião, entre muitas outras que o livro conta, e ele, aliás, esse livro é Heróis da Fé, mas tem um livro que conta a vida dele com mais detalhes, que é George Miller, O Homem que Orava, né? Então esses dois livros, George Miller, O Homem que Orava, e Heróis da Fé, vocês vão conhecer a história dele. E aí, nessa ocasião, estava passando, naquele tempo, eram os carros de leite mesmo, né? Passava carruagem, aliás, não era carro, era carruagem. A gente está falando de uns 2 séculos para trás aí. E quebrou a roda. A roda era de madeira, irmão.
Quebrou a roda. E não tinha esse negócio de stepzinho não, e marcado, vamos trocar. E cheio de leite, em frente ao orfanato. O cara falou, e aí, a gente precisa consertar isso aqui, mas com esse peso não dá. Deixa aí nesse local os leites. Eu nem lembro como os pães vieram. Só para dar um... Olha que coisa interessante. Por que eu estou falando disso, meu? Vocês não lembram, não? Eu lembro. Então, o que acontece? Aí o George Miller, ele estava dentro de um navio e indo para um compromisso. E aí ele perguntou para o responsável do navio quanto tempo levaria para chegar em tal local lá, porque ele tinha um compromisso. E aí ele falou, tem um nevoeiro aqui na frente e eu não posso lhe garantir nada. Ele falou, mas eu nunca cheguei atrasado em nenhum dos meus compromissos. Não, mas esse o senhor vai chegar sim, não tem jeito. Ele disse, não, eu vou orar a Deus. Orou a Deus, irmãos. Naquele momento, naquele exato momento, em pé ali, junto com o capitão, o nevoeiro se desfez. Ainda nesse navio, o capitão, porque ele era conhecido, né? George Miller era conhecido justamente por esses trabalhos, orfanato e etc e tal. E aí o capitão, querendo zombar dele, né? Numa noite, olhou assim para o céu, disse assim, estou olhando para o céu aqui, eu não vejo o seu Deus, né? Onde está o seu Deus? Eu não vejo ele. Disse assim, mas o senhor nunca vai ver a Deus. Falei, por que não? Porque a minha Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus. Então, amados, coração limpo, coração puro, sabe? Gente de Deus, nós precisamos ser gente de Deus, não gente que é igual às outras pessoas, que andam com o mesmo sentimento, com a mesma ideia de que a gente tem que levar vantagem nas coisas, que prejudica pessoas e não está nem aí quando é para benefício nosso. A gente precisa ser gente diferente, né? Senão, qual é a diferença que tem? Diga, meu. Então, mais ou menos assim, de 1 a 10, 8 segue a religião e 2 evangélico, mais ou menos assim. Eu não tenho condição de fazer essa medição, né, meu Aldemar? Mas olha, infelizmente, pela minha experiência nesses quase 20 anos que eu tenho no evangelho e no meio do povo, não digo nem povo de Deus, né? Do povo evangélico, do povo aí religioso, olha, tem muita gente que a gente percebe que está muito longe do que o evangelho diz que tem que ser, muito longe. E não é pelo fato de que essas pessoas estão sendo trabalhadas por Deus, é gente que a gente não vê evidência de um novo nascimento, que é pior ainda, porque uma coisa, mas nós todos estamos em um processo. Uns, como eu disse para vocês na aula passada, uns um pouco mais maduro e outros menos maduro. Uns caem na caminhada, se levantam, tem que começar tudo de novo. Não é essa a questão, tá certo? A questão é que a gente percebe em muitos não uma nova natureza, não é um santo pecador, porque tem um santo pecador, né? O santo pecador é aquele que é santificado, ele é pecador, mas ele é santificado. Quando peca, a gente vê, peca, mas esse pecado não mostra exatamente que ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque se arrepende quando peca, irmãos. A diferença de Saul e Davi, por exemplo. Saul, o cara pecava e tentava achar justificativa para o seu pecado. O profeta veio e aí aconteceu, Saul. Não, é porque o povo estava se dispersando de mim, capítulo 3 do 1 Samuel, né? Estava se dispersando de mim aqui, você não veio no tempo aprazado e tal, e aí eu fui oferecer sacrifício, mas não era para ele fazer isso, ele não tinha autorização de Deus para fazer aquilo, era o sacerdote, ele era rei, era o sacerdote que era para fazer, o sacerdote era Samuel disse que viria no dia, mas ele viu um prejuízo e tal, né, naquele negócio de não perder o povo, e foi fazer aquilo que não lhe era devido, e ele desprezou a palavra de Deus. E aí Samuel disse, olha, se tivesses obedecido a palavra de Deus, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Não, mas que não sei o que, Deus já buscou um homem segundo o seu coração, no teu lugar, que no caso depois a gente vai descobrir que é o próprio Davi. E pegando Davi, mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 14, eu acho, ou 15, o profeta dá outra ordem para ele, ir lá na cidade, matar lá o rei lá, que eu esqueci o nome, não sei se é Agag, alguma coisa assim, mata os animais, tudo, é para exterminar
aquela cidade pecadora. Aí ele vai, tal, olha assim, falou, matou alguns lá, mas o rei, matar o rei não, né? Aí viu também umas ovelhinhas lá, um negócio valia, sabe, um dinheiro, um negócio bom, rapaz, e tal. Aí tudo bem, aí vem o profeta ao encontro dele, disse assim, e aí, Saul, cumpri toda a palavra que o Senhor me deu. Aí ele ouve assim de longe, bé, bé. Ué, esse barulho esse balido de ovelha que eu estou escutando aqui, cumpriu toda a palavra? Não matou não? E o rei, cadê? Não, foi o povo, porque o povo não sei o quê. Então sempre tentando justificar, não reconhece pecado, atribui o pecado porque o outro fez não sei o quê. Conhece alguém assim? Né? Ah, não, eu sou assim por causa de fulano. Ah, eu não sou mais fiel por causa não sei o quê. Ah, eu sou assim porque eu não tenho pastor não sei das quantas. Ah, porque minha igreja é assim. Ah, porque não sei, né? Sempre jogando para os outros, nunca reconhece. Agora a diferença de Davi. Davi peca, irmãos. De fato, ele esconde o pecado. Ser humano como nós, né? Então, escondeu o pecado lá. Depois de um ano, Deus tem que usar um profeta, uma história toda mirabolante lá. E aí ele reconhece quando o profeta diz assim, tu é pecador, tu é esse pecador aí. A diferença é que ele se arrepende na hora, instantaneamente. Pequei contra o Senhor. Aí vem a palavra de Deus, mas não morrerás. Deus transpassou o teu pecado. Aí ele vai orar a Deus, quebrantado. Senhor, renova em mim um espírito reto. Não retires de mim a alegria da salvação. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, se o Senhor quisesse holocausto, sacrifício, eu os daria. Mas, Senhor, aqui um coração contrito, quebrantado, eu sei que o Senhor não despreza isso. E Deus disse, não, meu filho, está tudo certo, vamos embora. Você acha que eu disse que você é meu coração e eu não sabia disso? Você é segundo o meu coração porque você tem a capacidade ou você mostra a disposição de se arrepender toda vez que peca. Isso é santificação, irmãos. Não é nunca pecar, é todas as vezes que peca, reconhece e se arrepende, deixa o pecado, continua o caminho com Cristo. Santificação é isso. É quando a gente peca, reconhece, Senhor, tem misericórdia, Deus vem, renova a gente, vamos caminhar e vamos lutar contra outros pecados. Aquele lá, diga, irmão. O senhor falou aí sobre o arrependimento, né? Ali onde o senhor estava lendo sobre a raiz da amargura, logo em seguida fala sobre Esaú, né? Um pouco mais, dá um pouco mais de detalhes sobre o que a gente lê lá em Gênesis, né? Isso. Ele fala, né, da falta de arrependimento dele. O texto de Hebreus, desculpa te interromper, o texto de Hebreus aí, que a irmã está falando, que vem o seguinte, está dizendo que ele buscou ainda com lágrimas. Isso. E não achou lugar de arrependimento. Porque essa lágrima dele era lágrima de crocodilo. Isso. Era lágrima de remorso e não de arrependimento, né? 17. Porque ele viu o prejuízo que ele tinha tido. Lá com a venda. Não é porque ele tinha se arrependido. Ele viu o prejuízo que ele teve com o negócio que ele fez. O negócio que ele fez. Não. Isso. Então não era. Existe arrependimento e remorso, irmãos. O que tem gente com remorso não é brincadeira. O arrependimento é o desejo de fazer a vontade de Deus. Não é porque perdeu uma coisa ou outra. Principalmente no caso dele, material, vantagem. Nossa, olha, perdi, olha se eu soubesse e tal. Né? Então, essa que é a diferença. Mas continue, desculpe. Irmão. Não, era isso que o senhor estava falando aí. Eu estava lendo exatamente sobre isso esses dias. Falando sobre Esaú, quando o senhor estava falando aí sobre a raiz, né? Isso, Porque a gente lê o texto e o texto vai dizer, ele buscou com lágrimas. Olha só, a gente até entende, nossa, como que pode um cristão orando a Deus lá, chorando? Mas, irmãos, coraçãozinho, para Deus é o que conta, né? Aparência não. Deus não está nem aí com a aparência, com as nossas manifestações externas de quebrantamento, de adoração. Levanta a mãozinha e chora, e dobra o joelho e se joga no chão, né? Aquela coisa toda, fala, nossa, olha que quebrantado, ó que humilde. Deus disse, não, vocês não estão... Estou vendo lá o coração. É por isso que o julgamento de Deus vai trazer surpresa para tanta gente, irmão. Deus queira que não traga para a gente, né? Negativamente falando, né? A minha preocupação é essa, irmãos. Sou eu. Essa deve ser a nossa preocupação. Não é os outros, mas sou eu. Então, assim, eu tenho observado e tenho me preocupado principalmente comigo. Tenho me preocupado com muita gente que está dentro de igrejas evangélicas, não conhece o evangelho, nem de longe, não sabe o que é evangelho, irmãos. Vivem uma religião sem ídolos na parede, mas com ídolos no coração. Que a gente falou lá, a gente não, eu não falei foi nada, mas os servos de Deus falaram lá, não foi? Essa ideia aí foi até domingo, me parece.
Essa questão de que a gente às vezes pensa que não existe, que o crente não é idólatra. O crente, tem muito crente idólatra. Ele não tem imagem lá, ele não oferece mais a galinha preta, pipoca e não sei o quê. Mas no coração ainda trata Deus como ídolo. Tem no coração muita coisa que isso aqui eu não largo. Se Deus falar assim, me dá isso, não, isso aqui não, Senhor. Isso aqui não, sou outra coisa, tudo, mas isso aqui não. É igual aquele menino rico que chegou até Jesus, né? Jovenzinho. E ali tem 2 jovens, vocês sabem, na parábola, né? Na parábola não, no relato lá, 2 jovens ricos, né? Um chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Isso aí eu faço, de boa, desde pequenininho eu faço isso aí. De boa, Jesus, tranquilo, sossegado, eu faço. Jesus olhou para ele, amou muito, diz o texto. Você faz o seguinte, pega o que tu tem, vende, reparte aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele rapaz saiu triste da presença de Jesus. A única pessoa, irmãos, que foi até Cristo e saiu com esse sentimento de tristeza foi esse rapaz, porque o seu coração estava ali no dinheiro. Ele amava o próximo? Coisa nenhuma. Mas ele, como religioso, observa toda a lei de Moisés. 2 jovens ricos lá. O outro, vocês não sabem quem é? Não? O próprio Jesus. Na perspectiva judaica, Jesus era um jovem. Ele era o verdadeiramente rico. E que estava renunciando, se abdicando da sua riqueza. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Então o próprio Jesus dá esse exemplo para nós. Então Jesus, irmãos, é aquele que nós devemos imitar. Não é André, não é Ricardo, não é pastor não sei das quantas, não é fulano, não é ciclano, é Cristo. Quando a gente imitar Cristo, aí sim a nossa salvação ela vai estar garantida. Aí nós não temos o risco, perigo de ser religioso, porque ninguém que olha para Cristo é hipócrita. Ninguém que tenta imitar Cristo se torna uma pessoa falsa. Ninguém que deseja ser como Cristo, jamais essa pessoa pode ser um não convertido. É impossível. O desejo é Ele, é para Ele, é por Ele, é por meio dEle que nós queremos viver. Então não tem como. Agora o que tem de gente não é fácil não. Igreja aí, o que tem de pastores, absurdamente, o que tem de pastores, pregadores e tanta gente aí que não conhece a salvação, não é convertido. Olha que absurdo, pastor não crente. É igual perguntar, você é crente? Eu falei, não, eu sou pastor. Não é? É sério, eu tenho conhecido, infelizmente muitos, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação sou eu, Senhor. Será que eu sou um desses? Será que eu estagnei nesse processo de salvação? Porque já pensou, irmão, ensinando tanta gente, falando do padrão de Deus que é tão alto, falando de tantas verdades bíblicas, e de repente naquele dia Jesus disse assim, aparta de mim, André. Que isso, Senhor? Tanta coisa no teu nome, ensinei tanta gente. Um bocado de gente aí, ó. O Senhor me usou para amadurecer, para conhecer o Senhor um pouco melhor. O Senhor me usou para aperfeiçoar tantos santos, né? Para dar tanta ferramenta para os obreiros aí trabalharem. O Senhor me usou. Então, mas não conheço você não, André. Você praticou iniquidade. E aí, irmão? Já pensou? Eu temo todos os dias da minha vida. Eu me preocupo com isso. Todas as vezes que eu vou orar, eu me preocupo com isso. Todas as vezes que eu vou ensinar, pregar, dar palestra, alguma coisa, eu me preocupo com isso. E deve ser a nossa preocupação. Senhor, tem misericórdia. Sou eu, Senhor, essa pessoa, não é? Porque assim, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela pode salvar a nossa alma, se ela for enxertada no nosso coração. Tiago capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bora lá, vamos ler o trem lá, varão. Vamos lá. Deixando toda a malícia, imundícia, acúmulo de malícia, olha que coisa, a Bíblia já diz, né? Deixe toda, mas lá no finalzinho, Daiane, lá no finalzinho, vai lá no final, lá, antes de Hebreus, né? Você estava em Hebreus, eu acho, isso, antes um pouquinho, tem Tiago lá. Depois, né, irmão? Depois, obrigado.
Depois de Hebreus, então. Você estava em Hebreus, né? Eu acho. Isso. Então, do ladinho, isso. Capítulo 1, verso 21. Deixando toda a malícia, imundícia e acúmulo de malícia, recebei em vós com mansidão a palavra enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes, esquecidos da palavra de Deus, mas praticantes, porque o que ouve a palavra e esquece e não pratica, é semelhante ao varão que olha o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Mas aquele que pratica a palavra, esse é bem-aventurado no seu feito. Oh, que coisa linda, irmãos! Não é? Olha só, a palavra é poderosa. Quando a gente olha para a palavra reflete para nós. Por que o Tiago está dizendo isso aí? É entendido, e talvez para nós não é tão entendido, porque a gente vai para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha na liturgia da adoração a Deus, que é o tabernáculo, né? Vocês já ouviram falar, né? Tabernáculo, o altar de bronze, onde eram sacrificados animais. Aí o sacerdote ia lá para uma pia de bronze que tinha, que ele lavava o rosto, as mãos, antes de entrar no santuário, levando sacrifício. Aí tranquilo, né? Todo mundo sabe desse processo. Então, nessa bacia de bronze, onde tinha a água, ele ia lavar o rosto. Quando ele ia lavar o rosto, ele olhava a sua face refletida na água. Então, ele ia se lavando e vendo, ia limpando, irmão. É a palavra de Deus. Tem esse efeito. Quando a gente vai lendo a palavra reflete o nosso rosto e a gente vê quem nós somos. E é muito perigoso para a liderança, para quem prega, para quem ensina, né? Para quem está num cargo de orientação, de orientador, conselheiro, porque fala muito para os outros, né? Muito para os outros, prega muito para os outros, né? Fala muito dos outros, do pecado dos outros, né? Olha muito para os outros. Qual é o risco? Esquecer de você. Esse que é o perigo maior. É por isso que o texto de Tiago, inclusive capítulo 3, diz assim, ó: muitos de vocês não queiram ser mestres, hein? Receberão mais duro juízo, né? Então, o que tem de gente querendo ser pregador, pastor, professor nem tanto não. É sério, não vejo tanto assim, vontade não. Mas pregador, porque professor é isso aqui, ó, sala com meia dúzia, ninguém vê, entendeu? Não está em congresso, difícil. Chamar teólogo, professor, difícil. Congresso, festividade, tá os pregadorzão aí, os camaradas que faz assim, sabe? É sério, irmãos. Eu não tenho auditório. Eu até tenho convite bastante, por não ser esses pregadores aí, né, que falam que o povo quer ouvir. Mas assim, ó, isso aqui, ó, bastidor, ninguém sabe, né? Desprezado muitas vezes. O povo não quer ouvir a verdade. O povo quer o ego massageado, ouvir. O que o povo tem é o que eles querem e merecem. É isso mesmo. Então, o povo evangélico no Brasil tem o que merece, certo? Falso evangelho, né? Hipocrisia, porque são assim. Agora, os servos de Deus, os que têm sede de Deus, estão umas salinhas como essa, né? Gosta de ouvir, gosta no sentido assim, quando ouve, recebe a palavra de Deus, tá certo? O povo tem o que merece. Esses líderes estão enganando todo mundo. Eles merecem, é o que eles estão buscando, né? Então, mas eu oro para que isso não permaneça, claro. Está falando do que mesmo, não? Né? Então, queridos, sim, alguém quer falar alguma coisa? Sim, então diga. Teve uma parte que você falou que nós somos, como é que é? Corruptíveis. Corruptos? O que é corrompido primeiro? A mente ou o coração? Não, é tudo, não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como. Mente e coração, na verdade, é a mesma coisa, né? A gente fala assim nesse termo, mas é o ser humano. Entendi. Então, o que é corrompido primeiro? O pensamento ou o desejo? Uma coisa está ligada à outra, não tem como se tirar. Entendeu? Agora sim, a gente percebe que a Bíblia, ela vai falar que a gente tenha mais cuidado, ou muito cuidado no entendimento do que nos sentimentos. Os sentimentos são mais difíceis de ser convertidos. Os sentimentos. É mais difícil. O pensamento é onde o Evangelho vai, trata, transforma. Pelo entendimento transformado, quando vem um sentimento que não é bom,
o meu entendimento consegue refrear esse sentimento. E aí eu não peco. Você entende? Porque os sentimentos ninguém controla. No sentido de vir. Então, quem controla um pensamento que vem? Não tem como. Vou decidir, não vou pensar mais coisa ruim. Que jeito, irmão? Difícil, né? Agora, eu posso, sim, decidir se o meu entendimento, ele vai ser um entendimento bíblico sadio. Se eu vou pensar nas coisas de cima. Eu posso decidir isso. E mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é de Deus, pensa muitas vezes e sente muitas vezes coisas que não são de Deus. Mas entre pensar e sentir e fazer, há uma diferença muito grande. Então, a questão não é eu pensar, porque é inevitável, irmãos. E a gente às vezes está naquele culto abençoado, quem nunca, né? Fogo pegando, culto abençoado, Deus abençoando, aí você está pensando, negócio tem nada a ver. Não, negócio tem nada a ver. Ou vem uma imagem na sua cabeça, vocês sabem o que eu estou falando. Nossa, como que eu estou pensando num negócio desse, num lugar desse, nesse momento? Como que eu estou sentindo isso? Ninguém controla isso. Irmão. Há muitas vezes, de fato, uma consequência daquilo que é o nosso dia a dia, que a gente vê, é fato que é aquilo que vai alimentando a nossa memória e a gente inclusive sonha. A Bíblia diz isso, o sonho vem pela ocupação do dia, né? É por isso que a gente incentiva, a gente precisa, nós cristãos, precisamos ter contato com aquilo que edifica, irmãos. Olhos, ouvidos, a boca falar, tudo isso vai contribuindo para uma edificação. Colossenses capítulo 3 diz isso, Filipenses capítulo 4 verso 8 diz isso, né? E outros textos vão dizendo isso, ou seja, para a gente se alimentar, se ocupar. Já dizia minha vozinha, cabeça vazia, oficina do quem? Então o que acontece? Você não é alimentado pela palavra de Deus, os teus olhos não são olhos que veem aquilo que edifica, o ouvido só ouve coisa que não deve, é complicado, né? Então a gente vai se alimentando por essas coisas. É por isso que a Bíblia diz, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se existe alguma virtude, se existe algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8 no caso. Então se alimentar de Deus, se alimentar de Cristo, ler palavra, irmãos, louvar a Deus, vida de oração, né? Agora tem gente se alimentando do que, pelo amor de Deus? Vale a pena ver de novo? Não é? Novelas da Globo ou qualquer outra, para mim não tem muita diferença, não. Diga, Varão. Então, mais ou menos esse processo aí que eu escuto, Deus falou comigo, Deus pôs no meu coração, como que é? Vem da mente, do coração? Não, deixa eu ver se eu consigo te falar, Varão. É o seguinte, Deus fala conosco. Deus fala com seres racionais. Os seres racionais recebem as informações, todas elas, pelo cérebro, pelo entendimento. Quando a gente fala, irmão Neymar, de meu coração, a Bíblia muitas vezes, ela vai tratar coração como sendo de fato o entendimento. Então essas coisas são, na Bíblia, a palavra coração, ela vai falar hora de sentimento e hora de pensamento também. A questão é, o homem um todo, o sentimento, a gente diz que a briga, na antiguidade tinha que o sentimento ficava, o local dos sentimentos era o coração, mas não é, irmão, tudo é mente. Não é? Tudo é aqui, é aqui que processa o negócio. É por isso que na armadura lá do capítulo 6 de Efésios, a salvação está aqui, protegida. Não está na couraça, não está nos lombos, não está nos pés, não é no escudo e nem é na espada. A salvação aqui, capacete da salvação. É aqui que é o processo todo. Quando nós pecamos, perdemos a batalha aqui. Quando a gente vence aqui. Mente é campo de batalha, onde Satanás e onde o Espírito Santo atuam. É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto, inclusive, deve ser racional. Que a gente não se deve amoldar-se a esse mundo, mas transformar na renovação do nosso entendimento. É aqui que acontece a transformação. É no entendimento. A renovação do nosso entendimento vem de ouvir a palavra? Sim, não tem outra forma. O Espírito Santo usa a palavra dele. O único meio e mais eficaz e suficiente
é a palavra para transformar a nossa vida. Porque se a palavra não transforma, não é louvorzão, não é campanha, tá certo? É sério. Não, são coisas vazias, É a palavra de Deus que transforma o ser humano. É a palavra de Deus que transforma a velha natureza. É a palavra de Deus que entra mesmo lá onde, como a gente já falou, lá na divisão da alma e do espírito, e lá vai discernindo tudo. É a palavra de Deus que vem e nos transforma. A palavra de Deus é vida. Jesus disse em João 6:63, a palavra que eu vos tenho falado são espírito e vida. A palavra de Cristo pregada, exposta, ouvida, gera fé, transforma, nos dá ânimo, alimenta esperança. A palavra de Deus é o próprio Jesus, amados. É o próprio Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. É o Verbo que criou todas as coisas, é o próprio Cristo, é o Cristo apresentado, é Deus agindo na nossa vida por meio, da palavra dele. Então, irmãos, é por isso que igrejas e crentes que não dão valor necessário à palavra, é do jeito que é, ou são do jeito que são, e é o que está acontecendo aí. A gente vê nos nossos ajuntamentos, é o culto Martinho da Vila, canta minha gente, né? 2 horas de cantoria, aí quando vai dar oportunidade para a palavra, 20 minutinhos, 15 minutinhos, quando é um texto bíblico mesmo apresentado, não são do Espírito, como ele é, quando é, né? E aí a palavra assim, é um negócio que, sabe, muitos crentes não apreciam. Eles querem saber de outra coisa, revelação, visão, profecia, cura, pataquada do que a gente vê muito por aí, né? O extraordinário, essas coisas que atraem, aí sim Deus está. Aí é a igreja boa, onde o fogo pega. Que fogo é esse que não transforma caráter? Que fogo é esse que dura 3 dias? Festividade, né? Que fogo é esse que o camarada se desmancha lá na lágrima e ripa lá para trás, senta na vassourianda, na gandaia, ripa lá, né? Se iria andar na praia, na gandaia. E aí, irmãos, volta para casa, cara ignorante com a esposa, desonesto. Que raio de Espírito Santo é esse que está descendo no meio da igreja e nunca transforma? Que arrebatamento é esse que o cara cai lá, fica lá daqui a pouco e teve revelação, mas não foi transformado? Que poder do Espírito Santo que desceu na vida de uma pessoa, que arrebatou, levou ela até o céu, mas ela não voltou e se pareceu mais com Cristo. Eu duvido dessas coisas. Eu sou incrédulo para certas coisas. Eu sou crente para aquilo que é de Deus. E para mim o negócio tem que ter evidência, né? Eu sou uma espécie de Tomé, mas não aquele Tomé. Para eu acreditar, eu preciso ver, irmãos. Jesus disse que nós teríamos que ser dessa forma. Olha o fruto. Aí você sabe se a árvore é árvore plantada por Deus, carvalho de justiça. Olha lá o fruto. Porque não tem, irmão, uma árvore boa dá fruto ruim. Não tem como eu pegar do meu mau tesouro e tirar coisa boa, Jesus disse. Então o fruto, a evidência. Eu quero saber se o cara ama, se alegra com as coisas de Deus, se tem paz no coração, é apaziguado, se é benigno, se é bondoso, se é longânimo, se controla. Eu quero saber disso. Para mim é crivo a aprovação de Deus. É Deus agindo e transformando a vida dele, se tem o fruto do Espírito Santo. Agora, se fala língua estranha, se manja de Bíblia, se faz o fogo descer, meu irmão, para mim não quer dizer nada. Nada. Já vi muitos, hein? Muitos, muitos. Olha, usado por Deus. Mas e eu não estou bravo hoje, hein? Pelo contrário, eu estou feliz. Não estou nada. Difícil vocês me ver bravo.